Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver. Bem-vindos a esta que é a vossa 19ª lição aqui deste programa que é o jurista, o diplomata e o estudante de topo. Todo aquele que tem energia de Sagitário, energia expansiva, estará aqui dentro daquilo que são os princípios e valores desta oficina e deste programa de lições. Aquilo que eu pretendo transmitir, como sempre em todos estes webinars sucessivos que eu tenho estado a fazer, são as virtualidades, o conjunto das várias ferramentas que cada uma destas oficinas tem a oferecer. A ideia aqui é trazer-vos a poros, é trazer-vos um conjunto de instrumentos, regras que vos podem ajudar a crescer e a transformar a vossa vida de uma forma positiva. Hoje vamos tratar aqui da capacidade de sonhar e de criar e de visualizar. A visualização e elevação de vibração tem sido algo que eu tenho falado aqui muito e que ajuda, quando já nos conhecemos profundamente bem ou de uma forma aprofundada e conhecemos também os outros, a realidade dos outros, através das culturas dos outros, das maneiras de ser e pensar, respeitando a diferença, mas não comprando, como se costuma dizer, ou seja, o facto de eu saber que o outro é diferente de mim não significa que eu tenha que o colonizar, nem que ele me tenha que colonizar a mim. E isto abre um espaço de profunda liberdade, respeito pela diferença, que depois permite o sonho, não é? Ser sonhador é ser autêntico, é abraçar os outros como são, é viajar, é perceber as diferenças sem querer destruí-las, sem querer aculturá-las, e essencialmente é explorar novas culturas e transformar tudo isso em sabedoria ao serviço dos outros. Ou seja, a ideia de sabedoria e serviço está aqui muito associada a um respeito pela diferença, pelo conhecimento do outro e por um não querer, de alguma forma, aculturar ou transformar o outro, ou de alguma forma querer que o outro valide a nossa própria identidade. Este respeito pelas diferenças, este respeito pela diversidade, é talvez aqui a pedra-toque que depois nos permite, pelas nossas diferenças, podermos desenvolver e mergulhar na nossa própria essência, desenvolvendo a nossa autenticidade, permitindo a viagem e permitindo essencialmente o sonho que seja revivificante e transformador da nossa própria realidade. E isto sim é sabedoria ao serviço dos outros. Então, as teorias relacionadas a este princípio, o valor, ou isto que eu tive aqui a trabalhar enquanto princípio e teoria essencial, são as da identidade pessoal, de Erikson. Erikson aparece aqui como sendo, de facto, um autor muito importante. Depois temos aqui a imaginação criativa, de Jung, que também é importante na percepção daquilo que são os nossos próprios medos e criações, e que muitas vezes as filosofias de Jung, que surgem muito por oposição a Freud, não são muito exploradas desta perspectiva da imaginação criativa, mas isto é um aspecto muito relevante. O capital social de Bourdieu, a diplomacia de Nietzsche e depois a solidão criativa de Kvasir-Smitsák. E esta solidão criativa, juntamente com a diplomacia, o capital social, a imaginação criativa e a identidade pessoal, levam-nos realmente a esta ideia do sonho individual dentro daquilo que é o respeito de todos e de cada um. Basicamente. Era isto que vos queria aqui dizer em termos de teorias relacionadas. E então, parte primeira, sonhos e imaginação criativa, aqui em termos, digamos, do ponto de partida, e aqui a reflexão será sobre os sonhos e as aspirações. Todos nós temos determinados sonhos e aspirações, e muitas vezes é importante perceber porque é que os temos, porque é que os reforçamos, qual é que é a sua função, a sua base, e porque é que de alguma forma eles surgem e nos servem de esteira e de base de construção interna. E aqui aquilo que eu proponho é uma visualização do vosso futuro ideal, dando um passo diário prático para a concretização dos vossos sonhos. Ou seja, aquilo que eu aqui proponho como exercício e como parte 1 de sonhos e imaginação criativa é que vocês tenham a capacidade de diariamente pensarem nos vossos objetivos, nesse futuro ideal, e concretizarem diariamente um passo prático que vos pode aproximar mais dessa situação, ou seja, pôr dinheiro de parte, fazer, digamos, uma reserva de tempo que talvez seja a moeda principal. Muitas vezes nós pensamos em ter base económica para poder fazer isto ou aquilo, mas muitas vezes é termos tempo para fazer. Às vezes temos todo o dinheiro e não temos tempo absolutamente nenhum, porque não fazemos uma correta calendarização e divisão do tempo que nos é concedido e gastamos demasiado tempo em tarefas que verdadeiramente nas quais não nos revemos nem nos sentimos completos, e muitas vezes isso faz-nos perder o pé e não fazer aquilo que realmente devemos fazer e merecemos.
Depois, autenticidade nas relações, praticar ser verdadeiro consigo mesmo nas suas interações diárias. É importante aqui que você se conheça, é importante que perceba como é que você se sente bem e como é que se sente bem perante os outros. Isso é a base fundamental de qualquer princípio de evolução, de qualquer capacidade evolutiva, mas para além de ser verdadeiro consigo mesmo nas interações diárias, é importante também que depois seja capaz de se autoconhecer registando aquilo que sentiu ao ser autêntico e a reação das pessoas. Este aspecto que nós muitas vezes descuramos, de nós nos conhecermos, mas depois não ficarmos com um quadro de registro da nossa própria, digamos, identidade e da nossa própria essência, muitas vezes faz-nos esquecer, porque nós temos que perceber que há um lado consciente e um lado inconsciente. E se o lado consciente não é constantemente recordado num conjunto de princípios e valores para que possa agir, e literalmente nós funcionamos como uma máquina, recebe inputs para agir de um determinado modo, o nosso lado espiritual acaba por se perder e não ter força. Portanto, o registro é muito importante para a autenticidade e para que as reações fiquem dentro de nós e também a ressoar, digamos assim. Diplomacia e interculturalidade é aqui um outro aspecto que eu acho que é muito importante aqui trazer, ou seja, para nós podermos sonhar e desenvolver e viver e ir atrás daquilo que são os nossos sonhos e percepções reais, é muito importante que nós saibamos também não nos prender com pequenos conflitos e guerras que não nos levam a lado nenhum e que muitas vezes nos prendem em determinados cenários que nos afastam daquilo que é o nosso verdadeiro objetivo. Então, um dos aspectos essenciais para nós sabermos fechar assuntos e seguir para aquilo onde realmente podemos desenvolver o nosso sonho e a nossa viagem, é saber pôr fim rapidamente a desacordos com a tal diplomacia. Para isso devemos ter uma capacidade de discernimento muito grande para resolver o assunto e assim que o assunto está resolvido nós podemos soltar. Ao nos soltarmos, nós temos uma maior propensão para aprender sobre outras culturas e expandir a nossa empatia e compreensão. E à medida que vamos usando esta dualidade de resolver desacordos com diplomacia e depois fazer a viagem, ir atrás e aprender sobre outras culturas, expandindo a empatia e compreensão, nós começamos aqui a encontrar um equilíbrio entre estes dois momentos, entre estas duas situações. Uma que nos permite soltar, de alguma maneira, o nosso espírito e a outra que nos permite crescer e conhecer e aprofundar a nossa própria realidade. Uma faz com que outra se trabalhe. Isto é um pouco como a pedra de afiar está para a nossa faca. Nós seremos cada vez mais afiados, mais sharp, na expressão inglesa, estaremos cada vez mais aptos a resolver e a cortar os assuntos, quanto mais aprendemos sobre outras culturas e expandimos a nossa empatia e compreensão. Ou seja, quanto mais nós investigamos outras culturas, outras pessoas e o fazemos, maior capacidade temos para resolver desacordos com diplomacia. E quanto mais resolvemos desacordos com diplomacia, mais espaço é criado para termos tempo para aprender sobre outras culturas e expandir sobre empatia e compreensão. Esta ideia de diplomacia e interculturalidade são duas faces da mesma moeda, digamos assim. Depois temos a solidão criativa, os momentos de solidão para caminhar e refletir. A solidão é um aspecto importante. Nós hoje em dia esquecemos que, tal como na música, nós temos notas musicais e temos silêncio, e o silêncio também está nas músicas, ou seja, as pausas, aquilo que chamamos pausa. Então a pausa, seja a pausa, seja o silêncio, são muito importantes. As pausas e os silêncios na música, tal como as pausas e os silêncios na vida. Portanto, momentos de solidão para caminhar e refletir são muito importantes. Nós devemos muitas vezes até comer e estar e viver e conviver em silêncio e ter momentos de silêncio. Porquê? Porque isto faz com que nós consigamos assimilar de uma outra forma. Isto permite com que as ideias e os insights surjam e permitam que nós possamos ter base para escrever sobre essas nossas descobertas e evoluir também desse ponto de vista e nesse patamar de evolução e autoconhecimento, digamos assim. Integração e desenvolvimento, unir os sonhos através da autenticidade, da diplomacia e da solidão criativa. Perceber que integração e desenvolvimento são faces da mesma moeda, perceber que os sonhos, a autenticidade, a diplomacia e a solidão criativa são, na verdade, chaves para o nosso coração, são, na verdade, aquilo que abre o cadeado do nosso coração e nos solta enquanto identidade que acaba por fluir e interligar realidades diferenciadas e, portanto, nós só podemos sair da nossa base e conseguir chegar aos outros através
precisamente desta capacidade plástica de unificar sonhos, autenticidade, diplomacia e solidão criativa. Portanto, perceber que nós desenvolvemos enquanto seres íntegros através da conexão com os outros. Não é possível fazer integração e desenvolvimento sem sermos capazes de, por um lado, ter a plasticidade de unir sonhos, autenticidade, diplomacia e solidão criativa e, ao mesmo tempo, desenvolver espaços de conexão. Então, agora para terminar, em conclusão, aquilo que eu acho que é importante aqui é que vocês criem e incorporem uma rotina por 90 dias, a tal ideia de 15 mais 15 mais 15, onde façam efetivamente aqui um esforço para transformar a vossa vibração e autoconhecimento a partir desses momentos de trabalho, entrega e reflexão. Depois que façam aqui um registro escrito de todas estas situações para terem um diário de bordo, chamemos-lhe assim, no qual vocês possam refletir sobre as vossas próprias experiências e o que sentiram quando estiveram nesses momentos de vibração e autoconhecimento. Basicamente é isto. Bom, era isto que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenham gostado da lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.